Fala mestre, tudo tranquilo? Vamos então resolver as questões de óptica que caíram no Enem desde 2013 até 2018. Lembra de ficar à vontade para navegar nas questões olhando para o númerozinho que está aqui em cima da minha cabeça. Tudo tranquilo? Vamos à leitura da questão de número 1. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen Ibn al-Haytham 965 a 1040 d.C., escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então ele fala que tem a imagem da cidade, aqui dá para ele mostrar, ó, e a luz está passando por esse furinho aqui, ó, isso que ele está dizendo. E aí a gente percebe que a imagem está de cabeça para baixo, está escrito aqui, ó, imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. E aí vem a pergunta, né, mestre e mestra? Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao a mestre e mestra, onde é que a luz é projetada? Qual é que é o anteparo que tem dentro do olho? É a retina. Então a luz atravessa a pupila, que é o buraquinho do olho, e projeta, depois de passar por uma lente, né, uma imagem na nossa retina, que é absorvida pelos cones e bastonetes, transformada em pulsos elétricos, e entendida depois disso pelo nosso cérebro como uma imagem. Então, é a retina, né? É na retina que a imagem é projetada, real invertida e menor do que os objetos ao nosso redor. Então, se fizermos essa analogia, o tecido corresponde à retina. Muito simples essa questão, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Então ele está dizendo que o índice de refração é cada vez maior quanto maior for a frequência. Normal, qualquer meio material segue essa lógica, tá? O meio material, para quanto maior a frequência da luz visível, maior é o seu índice de refração, menor é a sua velocidade, e mais a luz refrata ao passar para dentro desse meio ou ao sair desse meio. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde, é o RGB, né, mestre? Ó, vermelha, azul e verde. Incide na face A, emerge na face B e após ser refletido por um espelho, incide num filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Mestre e mestra, vamos brincar assim, ó. Eu vou pegar cada uma das cores e vou fazer o desenho do raio. Qual é que é o raio que menos sofre refração? Comparando-se com a trajetória original desse raio de luz, eu vou fazer aqui em que cor que a gente não vai usar, pode ser o rosa, ó. A trajetória original desse raio incidente seria essa aqui, ó. Essa é a trajetória original. Qual é que é o raio que menos sofre mudança? Aquele que possui o menor índice de refração. E o que possui menor índice de refração é o vermelho. Então, o vermelho, por possuir menor frequência, tem menor índice de refração e desvia menos ao sofrer refração. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o raio vermelho é esse de cima. Se o raio vermelho é esse de cima, eu vou seguir a trajetória do raio vermelho aqui, ó. Ele vai incidir aqui, e ao incidir aqui, ele reflete e bate aqui embaixo. Então, embaixo eu tenho vermelho. Depois, lembra da ordem das cores no espectro? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, o verde vai ser a próxima maior frequência das 3 que ele falou. Então, o verde tem a frequência intermediária, vai ter o índice de refração intermediário, vai ser não o que menos nem o que mais difrata. Então, vou escolher aqui a cor verde, pegar um verde bem chamativo. Aí a luz verde vai seguir essa trajetória aqui, a do meio, vai sofrer as 2 refrações, né, ao entrar no prisma e ao sair, vai refletir no espelho e vai bater no anteparo. E a última cor é a azul. A azul vai seguir este raiozinho aqui, é a que mais sofre refração, porque é a que mais tem frequência, né? Ele te mostrou aqui o comprimento de onda, mestre, mestra. Sim, quem tem o maior comprimento de onda, aliás, tem menor frequência. Então, vou seguir o caminho do raio luminoso B. Ele vai bater nesse espelho, refletir e incidir aqui, ó. Depois de feito isso, é claro que tu não tem canetas coloridas na hora da prova do Enem, tu vai ter que escrever o nome das cores, né? É só procurar alternativa e principalmente aqui, mestre e mestra, prestar atenção na pergunta, hein? Eu conheço gente que errou essa questão aí porque não prestou atenção na pergunta. Vamos lá.
Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima. Já pensou em errar isso aí na hora da prova? Se eu estou olhando de baixo para cima, eu vou enxergar vermelho primeiro, depois o verde e depois o azul. Então, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores: vermelho, verde e azul. Onde é que está isso? Vermelha, verde e azul, letra A. Tudo tranquilo, minha semestra? Muito tranquila essa questão aí, né? Bora então resolver a questão de número 3. Acompanhe a leitura ali. A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva, f1, e da ocular. Então, vou escrever aqui, ó, este aumento angular, vou chamar de A, tá? É a razão entre o foco da objetiva e o foco da ocular. Ele nos disse que é uma razão, mestre, não tinha que saber essa forma. Está escrito aqui, ó. O aumento angular é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva, f1, e da ocular, f2. A resolução do periscópio, P, informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. Então ele está dizendo que se a resolução do telescópio P for pequena, o ângulo que tem do telescópio para cada dois pontos do objeto que a gente quer enxergar vai ser pequena a distância. E se o aumento, se a resolução, né, for grande, o ângulo tem que ser grande, os pontos têm que estar bem separados, senão a gente vai perceber como uma única coisa. A magnitude limite, M, indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Então, a magnitude é o menor brilho. Pequena magnitude, ele consegue captar brilho pequeno. Os valores numéricos P e M, pelas expressões P igual a 12 sobre D e M igual a 7,1 mais 5 log de D, em que D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio expresso em milímetros. Tá. Mestre, mestra, tem um monte de informação aqui, ele não perguntou nada ainda. Então vou fazer o seguinte, vamos ler a pergunta e tentar se virar, né? Porque uma questão que traz várias equações, aí você tem que fazer. Olha qual é que é a pergunta e tenta se virar o melhor possível. E às vezes isso significa utilizar a equação e fazer alguma conta, ou pelo menos uma relação de proporcionalidade. Bora lá. Ao realizar a observação de um planeta distante, ED, mestre, tá faltando o meu aqui, mas no teu não tá? De baixa luminosidade, faltou escrito isso, ó. Baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F1 e F2 devem ser respectivamente. Mestre, presta atenção nisso, ó. Se a luminosidade é baixa, a gente tem que aumentar a nitidez que ele quer, né? Para melhorar a qualidade da observação, a gente vai aumentar o valor da luminosidade ou da capacidade do telescópio de lidar com luminosidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir essa magnitude, ó. A magnitude limite M indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Então, quanto menor o M, menor é o brilho que ele consegue captar. Como esse planeta tem baixa luminosidade, a gente tem que diminuir o M. Para diminuir o M, a gente vai diminuir o D. Ao diminuir o D, vai diminuir este M, que é a magnitude limite, e vai ser mais fácil enxergar um planeta de baixa luminosidade. Então, ó, lendo ali, ó, magnitude limite indica o menor brilho. Então, quanto menor a magnitude limite, menor é o brilho que o planeta consegue enxergar. Tudo bem? E a outra coisa tem a ver com F1 e F2, né? Ó, esse F1 e F2 tem a ver com a razão que ele falou. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto. Então a gente quer trazer para mais perto para ficar mais nítido, né? Para a gente conseguir perceber mais detalhes. Então, para que isso aconteça, já que esse aumento angular é a razão entre o foco da objetiva e da ocular, a gente vai aumentar o foco da objetiva, a gente vai diminuir o foco da ocular e, em consequência disso, a gente vai ter um aumento angular maior. Então eu já sei que o D tem que diminuir, eu sei que o F1 tem que aumentar e eu sei que o F2 tem que diminuir. Apenas leitura e interpretação de fórmula, de equação, a gente resolve isso, mestre. Então, bora procurar a alternativa. Ao realizar a observação, então, esses valores devem ser respectivamente o D diminuído, tá? O D tem que ser diminuído, o F1 aumentado, e o F2 diminuído. Pronto, alternativa letra E.
Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não serão vistas. É o princípio do avestruz, né? Enterrar a cabeça na areia e achar que não vai ser visto, né? Mas é legalzinho, né? A criança ter essa impressão, quando ela é bem jovem, né? Na primeira infância ali, que quando ela não tá vendo, ela não é vista. Tem mais uma coisa bem interessante que para ela, se ela não vê alguma coisa, ela acha que a coisa deixou de existir. Por isso que quando ela não tá vendo a mãe é uma sensação bem louca, né? Imagina. Tá. Então essa percepção da criança contraria o conhecimento científico porque para serem vistos os objetos, bom, os objetos têm que refletir luz e a luz tem que ir no olho de alguém. Aí a pessoa vai ser vista. Se tu tapa os teus olhos, tu não. Eu tapei meus olhos, ó, mestre, mas essa luz deixou de refletir em mim e chegar na câmera? Não. Então é por isso. Refletem partículas de luz, os fótons que atingem os olhos. Olha, eu consideraria certa. Os objetos, né, são vistos, porque para ser visto eles refletem os fótons que atingem os olhos de quem vê. Geram partículas, não, são atingidos pelas partículas emitidas pelo, meu Deus, emitido pelos olhos. Aqui tá os filmes de ficção científica, né, atrapalhando a gente na hora da prova do Enem. Refletem partículas de luz, sim, que se chocam com os fótons emitidos. Fóton não se choca com fóton, tá, mestre e mestra? Fóton atravessa fóton, fóton é energia, não é partícula. Bom, é partícula de energia, né? São atingidos pelas partículas de luz emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Não. Então a letra A realmente resolve isso, né? Dá para dizer que incide luz e a luz é refletida, tá certo, porque luz é composta de fótons que são o cerne, né, do que é feito uma onda eletromagnética. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver essa questão de número 5. Olha que beleza, que coisa linda. Vamos lá. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Por isso o uso da polarizada. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nem vou olhar para a figura porque tem muito texto aqui. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com a luz refletida. Agora vamos lá. Ó. Luz refratada, que é essa que vem para baixo aqui, mestre, ó, deixa eu só pegar a minha ajuda de linha reta aqui. Ó. Essa é a luz refratada, essa é a luz refletida, e ele diz que o ângulo entre os dois é 90 graus. Está aqui, ó. Tudo bem, esse ângulo já estava até aparecendo ali desenhado. Ok, vou marcar aqui esse ângulo a 90 graus. Essa é a luz refletida e esta aqui é a luz refratada. Refletida, tá, continuando. Fenômeno conhecido como lei de Brewster. Tá. Então, para que a luz polarizada seja sempre, aliás, a condição de Brewster é essa, tá, mestre? Só vou te dizer. Para que a luz refletida seja 100% polarizada, é necessário que o ângulo entre a luz refletida e refratada, após incidir nesse meio, seja de 90 graus. Nesse caso, o ângulo de incidência, θp, também chamado de ângulo de polarização, é esse aqui que ele está falando, tá? Esse aqui. E o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell. Aqui está o θr que ele está falando lá embaixo. Ó. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com um índice de refração igual a 1, pode ser o ar, né? Que incide sobre a lâmina e faz um ângulo de refração de 30 graus. Então, este ângulo aqui, ó, é 30 graus. Quem falou isso foi a questão. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Mestre, para achar o índice de refração da lâmina, a gente tem que usar o Snell. Posso escrever aqui, ó, N1, até vou usar a geralzona, né, mestre? Viu falando dela, né? Vou escrever aqui, ó, N1 sobre N2 é igual ao seno de R, que é o ângulo de refração, sobre o seno de I, que é o ângulo de incidência. 1 é o ar. E o 2 é a lâmina, só para a gente não se esquecer disso, tá? Lâmina. A partir de agora, mestre, para fazer a conta aqui e achar a resposta certinho, a gente vai ter que perceber qual é que é se esse ângulo é 30, qual é que é o ângulo de incidência aqui, porque o ângulo de incidência a gente ainda não sabe. Bom, se este ângulo aqui, deixa eu trocar a cor para ficar mais evidente, se este ângulo aqui, mestre, olha para o vermelho, ó, é 30, mais o 90 que está aqui, ó, 90, quer dizer que até o raio refletido, desde essa normal aqui até o raio refletido, já tem 120 graus. Quando é que vai faltar para chegar na normal do outro lado?
60 graus. E se o ângulo refletido aqui, ó, de reflexão é 60 graus, quer dizer que o de incidência também é 60 graus, porque o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, ou os dois são sempre iguais. Então a gente pode escrever aqui, ó, o índice de refração do ar, 1, sobre o índice de refração da lâmina, que a gente quer descobrir, é igual ao seno de R, que é 30, sobre o seno do ângulo de incidência, que é seno de 60, então seno de 60. Aí ele não me deu os senos, né, mestre? Mestre, tinha que saber decorar, hein? Ó, que legal. Então quer dizer que 1 sobre N vai ser igual a seno de 30, 1 meio, tem que saber, né? Sobre seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Quer dizer que 1 sobre o índice de fração da lâmina é igual a 1 meio vezes, multiplica e inverter o denominador, né? 2 sobre raiz de 3. A gente vai simplificar o 2 com o 2, e aí se 1 sobre n é igual a 1 sobre raiz de 3, quer dizer que o índice de refração dessa lâmina é igual a raiz de 3. Alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de São Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as águas calmas no escuro. O fenômeno óptico, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana Então, o que provoca a fata morgana? É como se fosse uma miragem, tu percebe isso? E ele está falando de ar quente, a luz desvia ao passar por uma camada de ar quente que está acima do ar frio ou da água fria. Então, quando muda de temperatura, o ar muda o seu índice de refração. Então, o que está acontecendo aqui é a refração. Tá, professor, mas miragem não é um fenômeno conhecido como reflexão total? Sim, mestre, mas sem a refração não existe reflexão total. Então, o fenômeno ondulatório, o fenômeno óptico é a refração, vai cego nessa. Reflexão vai ser só quando incide simplesmente e reflete, não dependendo do ângulo limite e estar indo do mais para o menos refringente. Tudo tranquilo, mestre? Então, se for miragem, se for fibra óptica, a resposta para o fenômeno ondulatório é a refração, que causa também o que a gente chama de reflexão total. Tudo tranquilo, mestre? Bora então a leitura da questão de número 7. O avanço tecnológico na medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. Então, ametropias, né? Defeitos da visão. As correções que utilizam o laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias. Meu Deus, 12 graus, já pensou? Dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a este, o implante de lentes intraoculares é o mais indicado. Que legal, né? Implantar uma lente dentro do olho. Essas lentes, conhecidas como lentes fácicas, LF, lentes fácicas, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina R. Remover o cristalino não deve ser uma coisa esperta de fazer, porque é o cristalino que é responsável pela focalização fina, né? Ele é uma lente convergente de distância focal variável, então para focalizar perto e longe tu precisa do cristalino. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fácicas para a correção do problema de visão representado é esquematizado por, olha só que legal, o cristalino é uma lente convergente, vou desenhar aqui a representação gráfica. E a lente que corrige a miopia, tu tem que saber, mestre, que é uma lente divergente. Então, se o cara é míope, ó, miopia, tá falando aqui, ó, miopia, qual é que é a lente que corrige? Divergente. Lembra da piadinha sem graça? Por que é só o míope que não pode ir no zoológico? Porque é só o míope que usa lente divergente e não de ver animais. Então, lente divergente para corrigir o problema da miopia. Então, a lente fásica para o míope vai ser divergente.
e a retina é o telão, né, onde a imagem se projeta e os raios têm que se cruzar exatamente na retina para ter uma imagem bem focalizada. Então, essa lente aqui, ó, não é uma lente, na verdade. Por que não é uma lente, mestre? Porque o raio de luz passa reto. Se é uma lente divergente, o raio de luz deveria divergir a partir da lente, né? Isso que acontece. E quando atinge uma lente convergente, esse raio deve convergir para a retina, né? Pensando que a gente está falando do cristalino. Ok? Então aqui na letra A não é, né? Letra A não é. Letra B. Bom, a lente fáscica, ok, ó, na letra B, divergiu e o cristalino, uia, errei, o cristalino convergiu a luz para a retina, fechou, letra B é a resposta. Então tinha que só saber a correção para miopia, lente divergente, aliás, o que, que o raio faz ao incidir numa lente divergente, que é divergir, e aí ao chegar no cristalino essa luz seria convergida, e aí incide na retina para formar a imagem. Tudo tranquilo, mestre e mestra? É uma boa, se tu ainda está inseguro quanto a essas ametropias, dá uma olhadinha na aula sobre defeitos da visão. É muito interessante saber o funcionamento do olho humano, é muito importante para o Enem. Vamos então resolver a questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. Ele que é o que está dizendo a questão. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. É porque o branco reflete bem todas as cores, né? Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde. O que, que o filtro vai fazer? O filtro adequado vai diminuir a intensidade da luz verde, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primária. O vermelho, o verde e o azul, e das cores luz secundárias, amarelo, verde, aliás, amarelo que é o vermelho mais o verde, o ciano que é o verde mais o azul, e o magenta que é o vermelho mais o azul. Mestre e mestra, o nome do filtro é o que ele deixa passar. Sim, o filtro vermelho, se tu olhar, tudo fica vermelho, e o que não for vermelho vai ficar preto. Te aconselho a pegar aquelas garrafinhas de água rosa, já viu isso? Tem uma marca de água que vende garrafinha de água rosa. Se tu olhar através dessa garrafinha de água rosa, na verdade é magenta, né? O que for verde vai ficar preto. Juro pra ti. Por que que fica preto que é verde? Porque o filtro magenta, olha o que tá escrito aqui, ó. O magenta, ele filtra vermelho e azul, ou seja, ele deixa passar vermelho e azul. Professor, mas filtrar não significa segurar? Te pergunto, um filtro de água faz o que com a água? Segura ou deixa passar? Aí, professor. Então, o filtro de água deixa a água passar e segura o que não é água. O filtro magenta vai segurar o que não é magenta, o que não é vermelho nem azul, e vai segurar o resto, que é o verde. Então, na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? O filtro utilizado é o magenta porque ele quer diminuir o verde. Então, ele vai segurar o verde com o filtro magenta e vai passar mais vermelho e azul, o que vai deixar a cor mais naturalmente iluminada. Ou os objetos vão aparecer mais naturais, menos esverdeados. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, magenta mesmo, magenta. Vamos então à leitura da questão de número 9. Folhas de papel, como as utilizadas para impressão de documentos, são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel ampliada por um microscópio eletrônico de varredura pode ser vista na figura. No quadro é apresentada a razão n entre a velocidade da luz no vácuo e o respectivo material, celulose, glicerina ou ar. Mestra, n é o índice de refração, né? A velocidade da luz sobre a velocidade da luz no meio. Quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz, até porque o índice de refração é o contrário de tudo, né? Agora vamos ler. Nessa situação, o papel se tornou translúcido. Mestre, mestra, esse translúcido é meio que um semi-transparente, né? E na refração a gente aprende que quando dois índices de refração de materiais transparentes são iguais, a luz ela não refrata ao passar de um para o outro. Então, se a gente colocar um pedacinho de vidro dentro de um copo com glicerina, o vidro desaparece dentro da glicerina. Por quê? Porque o índice de refração da glicerina e do vidro do copo é o mesmo.
Então a luz vai atravessar direto e a gente não vai enxergar. Tanto é que tu não está enxergando o ar entre a tela e os teus olhos, está enxergando na tela ali, ó, toque, toque na tua tela, está enxergando a luz se propagar sem sofrer refração. Agora, se tivesse uma fonte de calor bem forte entre os teus olhos e a tela, tu ia enxergar a tela meio mexer, porque a luz ia estar passando pelo ar aquecido de índice de refração diferente, né? Esse fluxo de ar quente ia aparecer na tua frente. Então, dá para enxergar o ar mesmo que ele seja transparente? Dá, desde que eu esquente o suficiente uma região por onde a luz está atravessando até chegar no teu olho, e tu vai enxergar a luz sofrer refração ao passar por essa região. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, por que se tornou translúcido? Porque os índices de refração são mais parecidos, ó. A celulose e o ar têm índices de refração diferentes. Agora, a glicerina e a celulose são parecidos. Então, a gente vai enxergar a luz atravessar melhor a celulose quando ela está embebida em glicerina. Então, nessa situação, o papel se tornou translúcido porque a luz é mais refletida, não mais absorvida, não mais espalhada, menos refratada. Claro, porque os índices de refração são mais parecidos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos. Primeiro, o quanto escurece a lente. Segundo, o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E o terceiro, o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Olha só, vou escrever T de transmitância e aqui está a luz que atravessa sobre a luz que incide. Então, quando a transmitância é alta, mestre e mestra, significa que a luz que atravessa é grande em comparação à luz que incide. A luz que incide é sempre a mesma, numa mesma situação de iluminação. Agora, se a transmitância é grande, quer dizer que atravessa bastante luz. Então, se é para ser um óculos escuro, não é bom que a transmitância seja muito grande, né? Isso que é a questão que quis te informar. O nome diz, né? Transmitância, o quanto transmite a luz, né? Não o quanto bloqueia. Senão seria bloqueância. Durante um teste de controle para desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro são apresentados os resultados. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, não vou olhar todo a tabela, vou para a pergunta para a gente poder olhar para a tabela procurando alguma coisa. Considerando os 3 aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar em óculos? Mestre e mestra, melhor é a que tem um tempo de escurecimento maior ou menor? Bom, é aquela que não demora tanto para escurecer, né? Então, quanto menor o tempo de escurecimento, melhor, ó, 20 e 20. 40 segundos, 50 segundos, a quase 1 minuto, né? Demora, a pessoa vai sofrer até que escurece. Tempo de esmaecimento, esmaecimento é ficar transparente, ao contrário do escurecimento. Então, quanto menor for o tempo de esmaecimento, também melhor. Aí eu tenho os menores valores como 20, 30 e 30. 50 segundos de novo, é quase 1 minuto. Transmitância média da lente quando exposta à luz solar. Lembra o que é transmitância? É o quanto atravessa de luz. Então, quanto maior a transmitância, mais clara é a lente. Então, 80, 90, 95% de transmitância é praticamente transparente. Então, é bom que a transmitância seja baixa. Qual é que das lentes que apareceram aqui, as amostras de 1 a 5, tem o menor tempo de escurecimento, de esmaecimento e a menor transmitância? A lente de número 3. Então, 3 é a nossa resposta para a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar em óculos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 11. Acompanha ela ali. Uma proposta de dispositivo capaz de identificar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito da refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta a razão entre os senos dos raios incidente refratado igual a 1,4. Mestre e mestra, vamos escrever aqui, ó, é a razão entre os senos do raio incidente e refratado. Vou escrever seno, essa razão que ele falou, seno do ângulo do raio incidente sobre
seno do ângulo refratado. Isso aqui é igual a 1,4. Ok. Desse modo, fazendo incidir um feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo, ó, este I aqui é fixo. O ângulo de incidência é fixo. Foi ele que falou. E maior que zero, claro, né? Senão não tem desvio, né? Não teria essa razão aqui. Qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Legal. Aí ele diz o seguinte: em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. O valor para essa razão. Mestre, o que aconteceu para essa razão? Aumentou ou diminuiu? Essa razão aumentou. O que tem que ter acontecido com o seno de R, já que o seno de I é fixo? O seno de R tem que ter diminuído. Então, o seno de R diminuiu, quer dizer que o R diminuiu. E quem que é o R? É o ângulo entre o raio refratado e a normal. Se o ângulo entre o raio refratado e a normal é menor, quer dizer que o raio se aproximou da normal. É isso que aconteceu. Mudou de sentido? Nada a ver. Sofreu reflexão total? Também não. Atingiu o valor do ângulo limite? Não. Direcionou-se para a superfície? Separação seria se afastaria da normal, né? Também não. Aproximou-se da normal, superfície, separação? Perfeito. Ao aumentar essa razão que ele falou, quer dizer que o seno de R diminuiu, consequentemente o R também diminuiu. Se o ângulo de refração é menor, mestre, significa que o raio está mais próximo da normal. Quer dizer que o índice de refração do meio foi maior, né? Quer dizer que a gasolina está adulterada porque apresenta maior índice de refração. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 12. Acompanhe a leitura ali. As miragens, de novo o Enem falando sobre isso. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Quando tu está viajando e está quente, tu olha para a estrada bem lá longe, dá para perceber que parece que está molhado o asfalto. Aí tu chega lá e não tem água nenhuma. O que está acontecendo ali? Reflexão total. A luz incide no ar mais aquecido, com um ângulo maior que o ângulo limite. Está indo para o ar mais quente, está indo do mais para o menos refringente, e a luz vai sofrer reflexão total, vai para o teu olho. Quando a luz reflete no chão, tu acha que está molhado o chão. Na verdade, não tá, né? Na verdade, é só a refração e a consequente reflexão total. Então, esse fenômeno óptico é consequência da refração da luz nas camadas de ar próximas ao chão quente. Pronto, não precisa ler mais nada. Tudo tranquilo, mestre? Por que não é a reflexão da luz ao incidir no solo quente? Porque daí o chão é escuro, né? Tu enxergar o chão escuro como tu enxerga normalmente. Reflexão difusa da luz nas superfícies do gás. Isso acontece normalmente, mesmo que não tenha a aparência de ter água. Dispersão da luz, que é mais próximo ao chão. Não, isso é o que acontece no céu para ele ser azul, né, mestre? Dispersão da luz. O ozônio, ele tem uma frequência de vibração próxima ao azul e ao violeta. E aí ele vai fazer a radiação azul e a violeta se espalharem, sofrendo difusão. A gente vai enxergar o céu azul por causa disso. Ainda bem, né? A gente imagina se o céu ficasse escuro que nem é de noite. Se não ocorresse isso aí, o céu não seria azul. Se não tivesse a difusão dos raios azul e violeta nas camadas mais altas da atmosfera, que é onde está o ozônio, o céu ia ser negro como de noite. A gente ia se enxergar porque a luz ia estar batendo na gente. Mas ia ser que nem quando tem uma lanterna, sabe? Que tu só enxerga a pessoa, o resto tu não enxerga. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 13. Acompanhe a leitura ali. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existe redes de fibras ópticas que permitem acesso à internet com velocidade de 1 GB por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. Meu Deus. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabyte por segundo. Isso em 2013, né, mestre? Já está bem melhor. Ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta do nada, vem fibra óptica. Mas vamos lá. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico, que é isolante, né? Dielétrico quer dizer isolante elétrico. Sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central, núcleo, em volta por uma casca, chama casca mesmo. Também de material dielétrico, com índice de refração diferente do núcleo. A transmissão de uma fibra óptica
acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao arrefecimento for... Mestre, fazer um desenho aqui para te mostrar rapidão. Ó. Como é que é uma fibra óptica mesmo? Vou desenhar isso aqui, ó. Aqui está a parte externa da fibra óptica e internamente o que a gente vai chamar de núcleo tem isso aqui, ó. Vou desenhar um núcleo lá dentro. É muito legal esse negocinho de desenhar, né, gente? Ui. Ia ser bem legal se eu soubesse usar, né? Ia ser mais legal. Bom, quem tem Mac aí a gente procura Sketchbook, tá? É grátis. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Tô falando de graça, Sketchbook. Olha só. Um raio de luz incide e ao incidir aqui ele sofre reflexão total. Se ele sofre reflexão total, ele vai ficar dentro aqui. Ó. Se ele fica dentro, a gente vai ter a informação sendo transmitida praticamente na velocidade da luz, né, uma velocidade muito grande, que não sofre interferência nenhuma, mestre. Então, a fibra óptica ela faz isso. Qual é que é a relação entre os índices de refração para que tenha reflexão total, hein, mestre? Tem duas condições, lembra das condições? A primeira condição é que esteja indo do maior índice de refração para o menor índice de refração. Então, está indo do índice de refração do núcleo para o índice de refração da casca. Então, tem que ir do mais para o menos refringente. Então, a transmissão em fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento for, do núcleo tem que ser maior. Superior e ocorrer reflexão interna total. É isso aqui, mestre. Letra B. Tudo tranquilo, mestre? Espero que resolvendo essas questões contigo, tu tenha tirado tuas dúvidas, dá uma revisada em algum conteúdo que tu acha que tenha ficado meio assim. As aulas estão ali, mestre. Fica à vontade para dar uma revisada, porque é importante o assunto de óptica. No Enem não cai muito, viu? Nos últimos, de 2013 até 2018, caíram 13 questões, não é uma coisa absurda, mas é um conteúdo muito importante mesmo, e a questão geralmente não é tão difícil assim. Tudo tranquilo? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa próxima aula semana que vem com o eletrodinâmica.